Bom dia, pessoal. Meu nome é Daniel. Eu sou formado em administração de empresas, sou pós-graduado em gestão de pessoas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a arte da liderança. A arte de liderança, pessoal, ou a forma de liderar, é uma virtude da maioria das pessoas. A liderança ela começa primeiro com uma atitude. Os líderes eles pensam e percebem o mundo de uma forma diferente dos seus seguidores. Então, a princípio, a liderança, por ser uma virtude, ela é necessário que a pessoa queira ser um líder. A liderança não é um dom, porque o dom é inerente à pessoa. Então, se a liderança fosse o dom, provavelmente nós nasceríamos já com o processo da liderança dentro de nós. No caso da virtude, a virtude é algo que ela é propiciada. Então, para você ser um líder, você pode aprender a ser um líder. Você pode adquirir o conhecimento da liderança. Então, a liderança ela começa através de uma atitude e ela é uma virtude a ser ensinada. Bem, os principais conceitos de liderança, eu trouxe aqui para vocês, o Peter Drucker. Líder é alguém que possui seguidores, na visão de Peter Drucker. Óbvio, o líder é aquela pessoa que tem seguidores, é aquela pessoa que é capaz de influenciar pessoas. Robert Morrison ele disse que a liderança é a capacidade de persuadir ou dirigir os homens, resultados de qualidades pessoais. A ideia de liderança nata desse princípio, independente da função exercida. Já o Max de Pree, ele liderar é libertar as pessoas para que façam o que é necessário da forma mais eficaz e mais humana possível. Trabalhar o processo de liderança nas pessoas, fazendo com que elas consigam alcançar todo o seu potencial. Liderar, pessoal, nada mais é do que influenciar pessoas. A chave da liderança está em duas dinâmicas essenciais, eu costumo focar. Primeiro, executar as tarefas e segundo, construir os relacionamentos. Nesses dois aspectos, porque executar a tarefa, o líder, por influenciar as pessoas, ele consegue que as pessoas consigam alcançar o máximo de si, potencializar o capital humano. Então, eles conseguem traduzir isso na execução de tarefas. A construção de relacionamentos é justamente o processo onde o líder ele consegue criar nas pessoas o principal motivo de se alcançar os resultados. Então, o líder ele constrói os relacionamentos através da sua dinâmica, através do seu processo de exemplo. Todo líder ele é um exemplo a ser seguido. Então, ele constrói os relacionamentos com base nisso. O papel do líder, o principal papel do líder é a servidão, servir. Quando a gente coloca esse processo de servir, a gente traduz isso no processo de estar presente, no processo de estar junto, no processo de mostrar o caminho. Então, a imagem ao lado mostra uma pessoa ajudando os demais. O processo de servir nesse sentido. O líder é o norteador de caminhos. Ele possui uma autoridade que é exercida pela influência. Então, há uma coisa importante, a gente não pode confundir autoridade com autoritarismo. Então, o próximo slide nos mostra isso, autoridade versus autoritarismo. A autoridade é o respeito, a admiração, o exemplo, a segurança, coerência, confiança. O autoritarismo é a força, Você tem que exercer a sua autoridade pela força, pelo medo, pela imposição, pela opressão, intolerância. São tudo que faz com que todo o processo de arrogância, de prepotência, e não se consegue nada utilizando esse processo de autoritarismo. Então, enquanto a autoridade pressupõe-se o respeito, onde as pessoas fazem as suas obrigações devido à admiração e exemplo que você traz. Então, a autoridade benigna,
né? A autoridade que traz o processo de respeito é totalmente diferente do autoritarismo, que é a arrogância e a prepotência, né? O principal ingrediente da liderança, né, eu costumo focar, é a confiança. Então, vinculando ao processo da servidão, de servir, quando amamos os outros e nos doamos a eles, precisamos servir e nos sacrificar. É um princípio de liderança. Quando servimos e nos sacrificamos, construímos a autoridade, né? Então, observe que são vinculados ao processo do servir, fala na questão do sacrifício que o líder tem que fazer, né? Então, é tudo vinculado. Então, quando você serve, você se sacrifica, mostrando como deve ser feito, você adquire o respeito. E o respeito é traduzido em quem? Em autoridade. Então, as pessoas buscam respeito e autoridade e você se torna um influenciador de pessoas. Quando construímos autoridade, desenvolvemos a capacidade de influenciar as pessoas, né? Eu acabei de falar há poucos instantes. Né? Através do respeito, através da autoridade, você norteia as pessoas buscam um caminho através de você, você se torna um influenciador de pessoas. Quando desenvolvemos a capacidade de influenciar pessoas, então conquistamos o direito de sermos chamados de líderes, né? Então, pressupõe-se que você conseguindo servir, você trazendo consigo o respeito, criando autoridade, através da autoridade, você influenciando as pessoas, você será considerado um líder, né? Bem, liderar é trabalhar com pessoas sabendo estimular, dirigir, motivar e comunicar, isso é óbvio, né? Então, você estimula as pessoas, né, os funcionários a serem grandes executores, né? Você procura potencializar ao máximo o conhecimento dessas pessoas. Você dirige as pessoas, funcionários que precisam de orientação, formação e encaminhamento, né? Você motiva, né, os funcionários criando um ambiente físico e psicológico que possibilitem a eles serem motivados, né? E a comunicação com os funcionários do cliente fornece à sociedade individualmente em grupos, né? É interessante esse processo de comunicação porque o líder tem que considerar tudo que fala. Então, geralmente o que você fala, você faz, né? Então, bem, eu elenquei aqui a principal diferença entre o líder e o chefe. Bem, o chefe, né, geralmente é o que é, infelizmente, é o que mais é encontrado nas organizações, né? E existe um estudo que diz que o panorama tem sido mudado, né? Então, ainda bem que hoje a gente pode visualizar o processo de liderança em algumas organizações já, né? Nós esperamos que o processo de chefia seja findado o mais rápido possível, né? E a visão de líder seja totalmente absorvida pelas organizações. Então, o chefe manda, né? O líder orienta. O chefe diz eu, o chefe diz nós, o líder diz nós. O chefe diz vá, o líder diz vamos. O chefe procura o culpado, o líder acompanha. O chefe fiscaliza, o líder confia. O chefe desmoraliza e o líder assume a responsabilidade. Existem dois extremos, né? A gente pode observar que existem dois extremos nesse processo, né? Até a imagem em si, né? Eu coloquei para justamente focar isso, a diferença de chefe e de líder, né? Então, o líder é totalmente o oposto do chefe nesse processo. É aquela pessoa que é o exemplo a ser seguido, né? Ele toma para si as responsabilidades, ele assume os riscos, ele diz vamos. Então, é totalmente diferente do processo. Liderar não é impor. Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer, né? Então, aqui eu mostro a diferença básica, né? Também a gente consegue demonstrar a diferença entre o autoritarismo e a autoridade, né? Então, a partir do momento em que você consegue despertar a vontade nas pessoas, você está liderando essas pessoas, você está influenciando essas pessoas. As pessoas vão alcançar o objetivo. Para ser líder é preciso bastante treino também com a maturidade, porque não depende apenas da idade. Para ser líder, a pessoa tem que ter, acima de tudo, controle sobre si mesmo, pois só assim poderá controlar os demais. Então, na verdade, a liderança também é conquistada com a sua experiência, né?
Então, independentemente da idade, então algumas pessoas que têm a visão de que uma pessoa líder é aquela pessoa que é mais experiente, né? Que já tem um bom tempo de casa, e na verdade nem sempre é assim. Geralmente algumas pessoas mais novas hoje já têm uma certa maturidade devido à vivência que teve a respeito de liderança, né? Então, algumas pessoas já tiveram treinamento, algumas pessoas já passaram por situações de liderança, né, que fizeram com que as pessoas conseguissem ter um know-how, né, para liderar e exercer o papel de líder, ser considerado líder. Né? E existem exemplos de pessoas que realmente são novas, pessoas no mercado dos seus 25 a 30 anos de idade, que já exercem o papel de liderança de uma forma estupenda nas organizações. Então, independe de idade. Né? O desafio de um líder, né? Os principais desafios é influenciar pessoas e não manipulá-las, liderar com autoridade, controle e comando e não com autoritarismo, despertar a admiração de seus pares, não precisar gritar para ser ouvido, atendido e respeitado, ser capaz de direcionar sua equipe e alinhá-la para um objetivo comum, capacidade de administrar polaridades.